Leitura do livro Inteligência Socioemocional, a formação de mentes brilhantes, de Augusto Cury. Capítulo 4. Quarta ferramenta para educar a emoção e formar mentes livres. Trabalhar os papéis da memória, reeditar o filme do inconsciente. Trabalhar os papéis da memória é 1. Compreender a complexa atuação do fenômeno RAM, registro automático da memória, o arquivamento das experiências. 2. Compreender a formação das janelas da memória como território de leitura num determinado momento existencial. 3. Compreender a formação das janelas light, killer e neutras. 4. Compreender a formação dos traumas e das zonas de conflitos da memória. 5. Compreender o papel da emoção no processo de abertura das janelas da memória, na construção das cadeias de pensamentos e na atuação do eu como autor da sua história. Usar ferramentas. 6. Usar ferramentas para reeditar o filme do inconsciente. E 7. Usar ferramentas para proteger a memória e filtrar os estímulos estressantes. 8. Usar da memória como um jardim de janelas light e não como depósito de lixo de experiências asfixiantes. Nossos erros históricos relativos à memória parecem coisa de ficção. Há milênios atribuímos à memória funções que ela não tem. Há graves erros no entendimento da memória, tanto na psicologia como na educação. A ciência desvendou pouco os principais papéis da memória. A teoria da inteligência multifocal vem contribuir humildemente para corrigir algumas importantes distorções nessa área fundamental. Milhões de professores no mundo estão usando a memória inadequadamente. O registro da memória depende da vontade humana? Muitos cientistas pensam que sim, mas estão errados. O registro automático é involuntário. A memória humana pode ser deletada como a dos computadores? Milhões de usuários dessas máquinas creem que sim, mas é impossível deletá-la. O sonho da equipe da Escola da Inteligência é de que todos os alunos, bem como os professores e seus pais, compreendam o funcionamento básico da mente e os papéis vitais da memória para encontrar ferramentas que possam expandir sua inteligência, enriquecer nossas relações e reconstruir a educação. O registro na memória é involuntário. Certa vez um professor foi ofendido por um aluno, sentiu que fora tratado desumana e injustamente. Queria excluir o aluno da sua vida, fez um esforço enorme, mas quanto mais tentava esquecê-lo, mais pensava nele. Ao vê-lo, sentia raiva, porque não conseguia esquecê-lo. Porque o registro é automático, não depende da vontade humana. Nos computadores, o registro depende de um comando do usuário. No ser humano, o registro é involuntário, realizado pelo fenômeno RAM, registro automático da memória. Cada ideia, pensamento, reação ansiosa, momento de solidão, período de insegurança é registrado em sua memória e fará parte da colcha de retalhos da sua história existencial, do filme da sua vida. Diariamente você planta flores ou acumula lixo nos solos da sua memória. Você tem plantado flores no secreto do seu ser ou acumulado entulhos? Infelizmente, por desconhecermos os papéis da memória, não sabemos trabalhar mais o mais complexo solo da nossa personalidade. Tornamo-nos péssimos agricultores da nossa mente. Quanto mais tentamos rejeitar, por exemplo, uma ofensa, perda, rejeição social, falha ou pessoas desafetas, mais elas serão registradas como janelas killer pelo fenômeno RAM. Mais serão lidas pelo gatilho da memória, pelo alto fluxo e pelo eu.
mais construirão milhares de pensamentos e imagens mentais angustiantes, e mais serão registradas novamente pelo fenômeno RAM, fechando o círculo da masmorra psíquica, desertificando os nobres jardins da personalidade. O eu torna-se um escravo da síndrome do circuito fechado, o que leva a ter dificuldade gritante de tomar decisão, fazer escolhas, se autodeterminar, depois que o processo se instalou. Mas ainda assim, o eu pode e deve aprender a resgatar a sua capacidade de liderança e reeditar essas janelas doentias. Como? Aprendendo a gerenciar pensamentos, proteger a emoção, aplicar a técnica DCD e muitas outras que estamos propondo. O objetivo é exercer seu papel pleno como autor da sua história. Exemplo da dança das janelas entre MOOC e ME. Alguém acabou de elogiá-lo. Você registra na MOOC, memória de uso contínuo, leu diversas vezes esse elogio. No dia seguinte, você não lerá tanto. Na semana seguinte, é provável que já não leia mais. Entretanto, esse elogio não foi apagado. Foi para ME, memória existencial ou inconsciente. Continuará influenciando a sua personalidade, porém com menor intensidade. Você acabou de dar uma conferência e perdeu o raciocínio no meio da preleção. Não conseguiu falar o que sentia, estava nervoso. As pessoas perceberam a sua insegurança. Você registrou essa experiência na MOOC. Se você conseguiu filtrá-la por meio da crítica e da compreensão, ela foi registrada sem grande intensidade. Se não conseguiu proteger sua memória, ela foi registrada intensamente. Nesse caso, você lida com frequência. Produzirá milhares de pensamentos angustiantes que serão registrados, gerando uma zona de conflito, um trauma. Assim, ela não irá para a ME, ficará arquivada na MOOC, como janela doentia. Trabalhe os papéis da memória para não formar zonas de conflitos. A emoção não apenas determina a qualidade do registro da experiência, mas também o grau de abertura da memória. Emoções tensas podem fechar a área de leitura da memória, janela, fazendo-nos reagir sem inteligência, por instinto. Mas esse importante assunto é tema de outra ferramenta de qualidade de vida, a mesa redonda do eu. Na ocasião, estudaremos as janelas killer, janelas que destroem a capacidade de pensar. Em alguns momentos entraremos em janelas belíssimas e produzimos pensamentos que cultivam belas emoções. Em outros, entramos em janelas doentias que promovem tormentos, angústias e desolações. Você já notou que às vezes somos incoerentes diante de pequenos problemas e lúcidos diante de grandes? Nossas mudanças intelectuais não são promovidas pelo tamanho dos problemas externos, mas pela abertura ou fechamento das áreas de leitura da memória. Pequenos problemas, tal como um olhar de desprezo ou uma imagem de uma barata, podem gerar uma crise de ansiedade, a qual fecha áreas nobres da memória e impede, obstrui a inteligência. Em alguns casos, o volume de ansiedade ou sofrimento pode ser tão grande que você reage sem nenhuma lucidez. Toda vez que tiver uma experiência que gera alta carga emocional, ansiosa, você tem de atuar. Certa vez, presenciei um pai e um filho adolescente brigarem fisicamente na minha frente por um problema tolo. O motivo externo era pequeno, mas ele acionava as imagens monstruosas que tinha um do outro e que geravam grave intolerância e crise de ansiedade. Nunca se esqueça de que você deve ser autor da sua história. Gerencie seus pensamentos, administre sua emoção, duvide da sua incapacidade, questione sua fragilidade, veja as coisas por múltiplos ângulos. Se não proteger a memória, não há como ter qualidade de vida.
Uma crítica mal trabalhada pode romper uma amizade. Uma discriminação sofrida pode encarcerar uma vida. Uma decepção afetiva pode gerar intensa insegurança. Uma falha pública pode gerar bloqueio intelectual. As brincadeiras em que certos alunos são chamados por apelidos pejorativos podem gerar graves conflitos. A memória não pode ser deletada. Nos computadores, a tarefa mais simples é deletar ou apagar as informações. No ser humano, ela é impossível, a não ser por lesões cerebrais, como um tumor, um trauma, um crânio encefálico, degeneração celular. Você pode tentar com todas as suas forças apagar seus conflitos. Pode tentar com toda a sua habilidade destruir as pessoas que o machucam, bem como os momentos mais difíceis da sua vida não terá êxito. Há duas maneiras de resolvermos nossos conflitos, traumas, transtornos psíquicos. 1. Reeditar o filme do inconsciente. E 2. Construir janelas paralelas às janelas doentias da memória. Aqui veremos como reeditar o filme do inconsciente. Reeditar os arquivos da memória é registrar novas experiências sobre as experiências negativas, nos arquivos onde elas estão armazenadas. Quando fazemos a técnica DCD, no momento em que estamos no foco de tensão, nós produzimos novas experiências que são registradas no local em que as experiências doentias estavam armazenadas. Se uma pessoa impulsiva que agride seus íntimos por qualquer coisa duvidar continuamente do pensamento de que não consegue superar sua impulsividade, criticar sua agressividade, compreender que ela fere muito a quem ama e determinar constantemente ser tolerante, após 3 meses de treinamento, a aplicação diária da técnica do DCD, ela reeditará o filme do inconsciente. Ela será mais calma, dócil, mansa, poderá ainda ter reações impulsivas, mas com menos frequência e intensidade. Um dos papéis mais inteligentes do eu, como autor da sua história, é reescrever seu passado, reeditar o filme do inconsciente. Não é fácil mudar, reorganizar ou transformar a personalidade, mas é possível. Depende de treinamento, perseverança, meta e reeducação. O centro e a periferia da memória. Usando a metáfora da cidade para entender a memória humana, podemos dizer que a ME, memória existencial ou inconsciente, são os inúmeros bairros que compõem a cidade, e a MUC, memória de uso contínuo, é o nosso centro de circulação. A MUC, ou memória consciente ou central, representa as ruas, avenidas, lojas, farmácias, supermercados, local de trabalho, teatro, que o eu frequenta rotineiramente. A MUC representa talvez menos de 1% de toda a memória, mas é a memória de uso contínuo constante. Se você morar numa cidade grande, notará que você circulará apenas num pequeno espaço. Grande parte das ruas, avenidas, farmácias, lojas não farão parte da sua rotina. Todos os dias, nós acessamos as informações da MUC para desenvolver respostas sociais, tarefas profissionais, comunicação, localização, tempo espacial, operações matemáticas usuais. Para assimilar as palavras desse livro, você está usando grande parte das informações da MUC. Os elementos da língua corrente estão no centro da memória. Se você sabe outra língua, mas não faz anos ou décadas que não fala, terá dificuldade de acessá-la porque elas foram para a periferia, a ME. Com o tempo, ao exercitar a língua, você traz os elementos dessa língua novamente para o centro da MUC e terá fluência. Todos os dados, experiências novas são arquivados na MUC, memória de uso contínuo, por meio, como vimos, do fenômeno RAM, registro automático da memória. O fenômeno RAM atua essencialmente na MUC, na região central do córtex cerebral. Por região central, quero dizer que o centro de utilização e resgate de matérias-primas para a construção de pensamentos, e não o centro anatômico do córtex cerebral.
Certa vez um pai e um filho tinham um belíssimo relacionamento. Trabalhavam e se divertiam juntos. Eram dois grandes amigos. O pai infelizmente teve um tumor na cabeça, no pâncreas, e logo veio a falecer. O filho, embora casado, ficou perturbadíssimo. Desenvolveu uma depressão reativa frente a uma perda. Perdeu pouco a pouco o encanto pela vida, o prazer de trabalhar, a motivação para criar. Quanto mais se angustiava pela ausência do pai, mais produzia janelas com alto poder de atração e que, consequentemente, agregavam novas janelas killer. Adoeceu. Procurando-me, expliquei-lhe esse mecanismo. Falei-lhe da masmorra das janelas duplo P, construída no epicentro da MUC. Ele disse que seu eu deveria sair da passividade e ser proativo. Deveria usar a perda para não se mutilar, mas para proclamar diária e continuamente que honrará a história bela que teve com seu pai. Que por amor a ele seria mais feliz, ousado e determinado. Um eu lúcido que se torna autor da sua história, não enfia a cabeça debaixo do tapete, no tapete das suas crises. Ele gerencia seus pensamentos e torna-se um excelente construtor de janelas light no centro da sua memória. Produz sua liberdade. Pais que perderem seus filhos, ao invés de se sentirem os mais infelizes dos seres humanos, deveriam honrar a história que viveram com eles. A dor pode ser indecifrável, mesmo para os mais experientes psiquiatras. Mas o eu pode reescrever o centro da sua história, pode voltar a se tornar um sonhador, pode construir um jardim depois do mais cáustico inverno. E a ME, memória inconsciente, representa todos os extensos bairros periféricos edificados no córtex cerebral, desde os primórdios da vida. São regiões do inconsciente ou subconsciente que o eu e outros fenômenos constroem cadeias de pensamentos que não utilizam frequentemente. Mas tais regiões não deixam, em hipótese alguma, de nos influenciar. Assobias, humor depressivo, ansiedade, reações impulsivas, inseguranças que não sabemos de onde vêm ou por que vieram, foram emanadas da ME, memória existencial ou inconsciente. A solidão do entardecer ou do domingo à tarde, a angústia que surge ao amanhecer, ou a alegria que aparece sem nenhum motivo aparente, também vem dessas regiões. Você fica angustiado ao entardecer e o domingo à tarde é prazeroso? Há alguma data ou ambiente que o entristece? Uma pessoa que você nunca viu na frente, mas parece conhecê-la, um ambiente onde nunca esteve, mas jura que também conhece, emanam dos imensos solos da ME. Há milhares de personagens e ambientes arquivados na periferia inconsciente que não são acessados pelo eu. Quando fazemos uma varredura nessas áreas e resgatamos múltiplas imagens, construímos complexas composições que parecem identificar pessoas e ambientes desconhecidos. Não há nada de supersticioso nesse momento, e embora o eu tenha uma tendência e uma atração pela superstição e pelo sobrenatural. Cuidar da memória é cuidar do futuro da qualidade de vida. Muitos se preocupam com o que é registrado nos arquivos dos seus computadores, mas raramente se preocupam com as mazelas arquivadas em sua memória. Achamos que pelo fato de não nos recordarmos de uma experiência negativa, ela foi embora. Como nos enganamos? Não temos consciência do deslocamento das experiências da memória, do uso contínuo, para a memória existencial inconsciente. Tudo aquilo que não recorda, mas faz parte de você. Não compreendemos que estamos formando bairros doentios na grande cidade da memória, contaminando o seu ar, esburacando suas ruas, destruindo sua iluminação.
Não se esqueça dessa figura. Pouco a pouco podemos perder saúde emocional. Se não filtrarmos os estímulos estressantes, reeditarmos o filme do inconsciente e protegermos a memória. Ricos miseráveis e miseráveis ricos. É possível ter uma vida adulta infeliz mesmo tendo tido uma história da infância e adolescente doentia. Se aprendemos a reconstruir como vimos a MOOC, arquivar janelas saudáveis ou light. A escola da inteligência nos ensina que por meio do gerenciamento dos pensamentos e das emoções, o eu pode escrever um novo script. Por outro lado, é possível ter uma vida angustiante, mesmo tendo tido um berço de ouro, sem traumas ou privações. Por isso, há ricos que vivem miseravelmente e há miseráveis que fazem de cada dia um novo dia. Tudo depende das ferramentas que aplicamos para ser ou não autor de nossas histórias. Alguns jovens não possuem roupas de marca, carros luxuosos, casa na praia, mas sua memória é um jardim, onde brota espontaneamente, tranquilamente, solidariedade, contemplação do belo, ousadia, garra, determinação. Seus invernos emocionais existem, mas são curtos, pois eles se protegem. Suas primaveras são longas, pois fazem muito do pouco. Cuidaram com carinho e inteligência da memória de uso contínuo. Se você quiser trabalhar os papéis da memória com sabedoria, precisa se colocar como um ser humano em construção. É preciso treinamento diário para mudar seu estilo de vida. E se for estressante, gastar tempo contemplando aquilo que o dinheiro não compra. Libertar sua criatividade, colocar seus pensamentos embaixo do seu controle, dar um choque de lucidez na sua ansiedade. Se fizer isso, seus dias serão felizes, mesmo atravessando seus desertos. Suas manhãs serão irrigadas pelo orvalho do prazer de viver. Ainda que passe por crises, sua emoção será estável e profunda. Não há famílias perfeitas. Se você quiser ter uma família perfeita, filhos que não o decepcionem, alunos que não o frustrem e colegas de trabalho que não os aborreçam, é melhor conviver com máquinas e não com seres humanos. Aceite as pessoas com seus limites e utilize as ferramentas desse livro para construir relações saudáveis com elas. Saiba que toda mente é um cofre. Não existe mentes impenetráveis, apenas chaves erradas. A melhor maneira de construir excelentes imagens nos solos da memória das pessoas é surpreendendo-as ao ter comportamentos inesperados. Como digo no livro, as regras de ouro dos casais saudáveis. Não eleve o tom de voz. Não compare, não seja repetitivo. Não faça chantagens, nem cobre e critique excessivamente. Essas estratégias erradas pioram os outros, arquivam janelas killer. Além disso, nunca aponte uma falha de alguém antes de valorizá-lo. Primeiro, devemos conquistar o território da emoção, para depois conquistar os terrenos da razão. Assim, pouco a pouco, formamos pensadores altruístas, mentes livres e saudáveis. Uma das pérolas do programa da Escola da Inteligência é: uma pessoa inteligente aprende com seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Ensine a quem ama que ele ou ela não precisa sofrer, mutilar-se, fragmentar-se, deprimir-se para aprender vitais lições. É possível aprender com os tropeços dos outros, mas para isso é fundamental desenvolver a arte de observar e de se colocar como eterno aprendiz.